Olá pessoal, voltamos aí para essa aula de impactos ambientais, igual o pedido aí, tá bom? Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada para quem é de madrugada, porque eu sei que tem gente que também pega pela madrugada aí afora para poder estudar. É isso aí, pessoal, tá certinho. Vamos começar aí. Esse curso é relacionado também, né, ao curso de História, tá bom, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre impacto ambiental. Apesar do nome, pessoal, impacto ambiental, que muitas pessoas podem associar alguma coisa forte, né, ao meio ambiente, alguma coisa que é prejudicial, a gente pode também ter uma outra ideia diferente, tá bom, pessoal? De ideias mais positivas, para a gente poder colaborar com o meio ambiente, tá bom? Eu coloquei essa imagem aí apenas para dar um certo chamar, né, a atenção do pessoal, para a gente poder ter uma consciência a mais, né, sobre a gente cuidar sobre o meio ambiente, tá bom? A gente depende do meio ambiente para sobreviver e eu acredito que com a colaboração de todos a gente pode ter um local mais saudável de viver, tá bom, pessoal? Vamos começar lá. Impacto ambiental. Queremos aprender. Primeiro, né, a gente tem que definir o que é impacto ambiental. A gente vai usar essa definição pela lei, pelo decreto do CONAMA, tá bom, pessoal? Os tipos de impacto, são dois tipos de impacto que a gente pode acrescentar nos nossos estudos. O estudo de avaliação de impactos, pessoal, para a gente poder entender como é que funciona essa questão do impacto ambiental junto com a lei, tá certo, pessoal? Se alguém quiser atuar na área, é uma área em grande expansão, tá certo? Pelo crescimento demográfico, a gente, né, a área solicita pessoa formada na área para compreender, né, esses estudos e para poder minimizar, pessoal. Porque algumas pessoas têm a noção de que não pode haver impacto, é impacto zero. Mas infelizmente não é assim, pessoal, porque o ser humano ele já cria esse impacto. Vocês vão entender mais à frente quando eu estiver explicando, tá certo, pessoal? E o licenciamento ambiental, também, né, dentro desses estudos ambientais entra a parte do licenciamento ambiental, que é a parte da lei, tá certo, pessoal? Então vamos começar, vamos firme, se Deus quiser a gente vai conseguir terminar essa aula. Definição de impacto ambiental. Segundo a resolução do CONAMA, impacto ambiental é definido como qualquer alteração, pessoal. Olha só, alteração. A palavrinha alteração. Não é uma coisa que é prejudicial ao meio ambiente, pessoal. É uma alteração. Alteração do quê? Do quê? Do meio ambiente, né? Das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, certo, pessoal? É uma alteração no meio ambiente. Por exemplo, crescimento demográfico. O sujeito vai expandir, né, a cidade dele, né, a cidade, o local dele. Ele vai fazer um tipo de zoneamento, né, ele vai desmatar aquele local ali, ele vai procurar alguma licença para poder fazer uma construção, vai fazer uma construção civil naquele local ali. Então ele vai causar um certo impacto. O ser humano, quando, né, a poluição é um certo impacto ambiental, porque essa geração de resíduos, né, quando não é descartado de forma adequada, gera impactos negativos, tá bom, pessoal? E também a gente tem os impactos positivos, que a gente vai falar, que são esses dois tipos lá na frente. Né? Qualquer alteração causada, né, por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas. Então, pessoal, impacto ambiental já está ligado diretamente às atividades humanas, tá bom, pessoal? Que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, atividades, né, sociais, econômicas, né? Quando a gente traz um impacto forte ao meio ambiente, ele gera situações, né, diferenças econômicas. Quando o impacto é positivo ou negativo, gera um balanço na economia, no meio social, na saúde, tá bom, pessoal? Estética, sanitários, meio ambiente, no caso da poluição, quando o ser humano
ele descarta o lixo de maneira errada ou quando não faz uma separação correta, há esse impacto negativo. Mas também, pessoal, a gente sempre tem que olhar para o lado bom das coisas, né? E a gente vai ver lá na frente, né? E a qualidade dos recursos ambientais. O ser humano depende dos recursos, né, que o planeta oferece. Algumas coisas a gente pode ter, né, vai da cultura da pessoa. O ser humano ele pode reduzir esse consumo, tá certo, pessoal? Com algumas ideias a gente pode minimizar esses impactos. Vamos lá, os dois tipos de impactos ambientais. Eu quero que vocês observem bem essa imagem, tá bom? Que a gente vai usar elas nesses dois tipos de impactos para poder explicar de uma forma mais tranquila e mais clara para vocês, tá bom, pessoal? Impacto positivo. Aí eu coloquei um exemplo, né? Programas de preservação ao meio ambiente. Por exemplo, fulano, né, numa escola, igual aqui no caso que é na escola onde que eu trabalho, a gente sai com os alunos, a gente faz o plantio de mudas, a gente está gerando um impacto naquele local. Por quê? Observe essa foto de baixo. Pessoal, essa foto aqui não é do entorno aqui de onde que eu trabalho, não. É uma foto do nosso querido amigo Google. Grande ajuda. Ele ajuda bastante a gente nas pesquisas. É o melhor amigo que se pode ter nessa vida. Tô brincando, pessoal. Ainda tem muito amigo gente boa aí. Mas o Google é top. Aí, pessoal. Tá vendo essa imagem aí? Na primeira imagem, né? Tá escrito aí antes. O local ele está de forma degradada, né? Sem a cobertura vegetal. A gente pode levantar algumas características desse local. Sem a cobertura vegetal, com, né, chuvas ou a exposição desse material ao intemperismo, né, aos agentes externos, por exemplo, a chuva, o sol, o vento e tudo mais, ele pode fazer uma alteração nesse local. Alteração não dada pelo homem, mas se o homem provocou aquilo ali, é resultante das atividades do homem. Por exemplo, quando o cara ele vai arar um local para fazer o plantio de alguma coisa, geralmente o solo fica dessa maneira, pessoal. Então, a gente tem um antes, né, uma área degradada. Se a gente colocar só uma suposição, se houvesse um rio, né, um curso hídrico abaixo desse local aí, e com a chuva levava os sedimentos, ia sedimentar o rio. Então já trazia um outro tipo de impacto, tá bom, pessoal? E o que a gente faz com os impactos positivos? A gente pula para imagem do lado direito, que é o depois. A gente faz um programa de preservação ao meio ambiente. A gente recupera aquela área, faz um reflorestamento. A gente não está alterando aquele local ali. É qualquer alteração, né? Igual na lei lá. Aqui, pessoal, é qualquer alteração. E neste local ali, o ser humano, né, através do seu bom senso, né, de preservação, né, e sensibilidade com o meio ambiente, ele fez esse programa de recuperação daquela área, o reflorestamento. Você alterou aquele local ali, permitindo que houvesse vida naquele local. Tá certo, pessoal? No outro local do antes, a gente já não tem aquela vida, né? Alguns animais, tipos de planta, tá bom, pessoal? Isso, na parte do depois ali, é um impacto positivo. Tá bom, pessoal? Impactos negativos, a gente já sabe, né? E esses é o que trazem mais, que vem mais à tona, né, nas mídias. Por exemplo, a gente pode citar um acontecimento que é um acontecimento recente sobre a mineradora, né, que estourou a barragem, que trouxe vem trazendo aqueles sérios riscos ambientais, a saúde das pessoas, a saúde, né, do meio ambiente, da vida, tá bom, pessoal? Impactos negativos a gente já pode relacionar a impactos mais maléficos ao meio ambiente, uma coisa mais forte, mais preocupante, tá certo, pessoal? Despejo de resíduos sólidos nos rios e lagos, geração de resíduos, né, nas casas, sem o descarte correto, gera impactos ambientais. No caso aí, se o cara derrama resíduos nos rios e lagos, impactos naquele local ali, o risco, né, de extinção da vida marinha naquele local ali, entendeu, pessoal? Então a gente pode colocar assim: o impacto positivo é da esquerda, né, do antes para o depois, e o impacto negativo
é do direito para o esquerdo, né? Da parte do depois para o antes. A gente tem uma área recuperada e a atividade, né? Qualquer atividade humana que for, né, naquele local ali vai trazer esse certo impacto, né? A gente pode já ter esses dois tipos de impactos: impactos positivos, aqueles que são benéficos ao meio ambiente; impactos negativos, aqueles que prejudicam, né, a vida, né, naquele local, prejudicam o meio ambiente, pessoal. E esse negócio aqui, pessoal, é muito interessante. Esse negócio aqui é bem legal. Por quê? Tem duas palavrinhas, né? Mitigar e compensar. Só uma definição aqui. Mitigar, pessoal, é quando você tenta minimizar aqueles problemas. Por quê? Não existe, pessoal, impacto zero. Não existe isso. O ser humano, ele causa impactos de alguma forma, tanto positivo quanto negativo. Então não existe aquele impacto zero. Ah, fulano está quieto ali, parado. Existe sim, né? A pessoa não fazer um dano, não preserva o meio ambiente, ele não entra naquele grupo dos impactos negativos, então ele está preservando o meio ambiente. Mas no caso de formular um impacto, entendeu, pessoal? A gente tem que minimizar. Não existe impacto zero. Sempre haverá um impacto, pessoal. E mitigar. As medidas mitigadoras são aquelas que podem ser tomadas no momento da execução da ação que causará o impacto ambiental. Então você vai mitigar naquele momento ali, tá certo, pessoal? Por exemplo, na extração de madeira. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, só para ficar mais claro esse entendimento. Por exemplo, o cara tem uma mata, né, ele plantou eucalipto e agora ele vai fazer a retirada daquele eucalipto. Ou ele tem uma floresta que ele precisa retirar a madeira daquele local ali para poder fazer algum tipo de artesanato, ajudar, né, na renda econômica dele. Então o que ele vai fazer? Ao invés dele chegar naquela área, ele viu aquela área linda, maravilhosa, cheia de árvore para cortar, ele vai e manda a motosserra lá, ele vai cortando tudo, retira aquele tudo e volta nesse estado aí do antes aí, né, pessoal? Fica um local sem cobertura vegetal. Do lado direito, vocês podem observar aí, pessoal, né? Já não existe árvore, o pessoal já está plantando ali, mas a gente vai falar na frente. Mas fica desse jeito aí. O cara chegou, cortou tudo, ficou sem mata nenhuma. Não é assim, pessoal. Esse é uma maneira de estar causando um impacto negativo naquele local. O que o cara pode fazer? Ele pode mitigar isso. O que é? Minimizar esses problemas. Com o quê? Medidas sustentáveis, pessoal. Por exemplo, em vez do cara chegar e cortar tudo, ele seleciona algumas árvores para ele, que ele acha que vai ser ajudar, né, no serviço dele. Ele vai selecionar essas árvores. Ele vai fazer o corte dessas árvores no local indicado, né, para não prejudicar as árvores que tenham do lado, tá bom, pessoal? Isso são algumas coisas que profissionais na área, naquele local ali, sempre tem um acompanhamento, né, relatando esses impactos, tá bom, pessoal? E ele vai fazer o desmatamento sustentável, né? Ele vai retirar as madeiras, as árvores, né, que ele vai precisar, e vai deixar as outras ali para poder, né, com o tempo ela ir crescendo e aumentando, chegar no tempo de corte que ele acha necessário. Tá bom, pessoal? E compensar. Mitigar é no momento, pessoal, na hora. Fulano vai cortar tudo. Não, você não vai cortar tudo. Você vai cortar algumas, você vai minimizar isso. E compensar. Compensar é depois que o fulano chegou lá, cortou o negócio e meteu o pé. A polícia foi lá, pegou ele, fiscalização, falou: não, o senhor está errado, agora o senhor vai fazer a compensação daquele local ali. São tomadas quando o meio já sofreu um impacto negativo, pessoal. Quando sofreu um impacto negativo, o sujeito vai lá e vai fazer a compensação dele. Pessoal, uma coisa muito importante também, que a gente pensa que o cara não pode desmatar. Infelizmente, pessoal, ele pode, porque a lei permite isso. Tá bom, pessoal? Óbvio, né? Com acompanhamento de algum profissional na área, tá certo, pessoal? E ele vai fazer esse desmatamento e vai fazer essa compensação. Geralmente, pessoal, a compensação não é naquele local. Por exemplo, né, o cara vai fazer uma obra dentro de uma mata, por exemplo, uma pousada ou alguma construção naquele local ali.
e ele vai precisar desmatar desmatar, né, naquele local ali para ele poder fazer a atividade dele. Enfim, ele vai conseguir a licença, que a gente vai ver ali mais para baixo, né, na nossa aula, e vai fazer esse desmate. Depois o órgão, né, vai autuar e ele vai falar assim: agora você vai fazer essa compensação em outro local, por exemplo, numa área degradada, uma área que esteja não conformidade com a lei, tá bom? Recuperação de área, preservação permanente, mata ciliar, entendeu? Mata ciliar é aquela mata que fica às beiras do rio, né? Quando o Código Florestal ele estabelece um limite de mata, né? De cobertura vegetal na beirada do rio, né? Ele vai fazer a recuperação dessa mata ciliar e tudo mais. Então, mitigar é durante a ação, tá certo? Ele vai minimizar esses problemas. E compensar é depois que já houve o dano, ele vai fazer o plantio de outras árvores em outro local. Por exemplo, nesse local aí, pessoal, o pessoal, né, já fez o plantio, né, de árvores nessa localização aí. E, pessoal, não é só por exemplo, o cara derrubou 2 árvores, ele vai plantar 2 árvores. Não. Tem, né, em alguns estados, exige, né, um número, né, de que você deva compensar, tá bem, pessoal? Eu tentei buscar a compensação ambiental aqui do meu município, só que eu não acabei encontrando, pessoal. Peço desculpas. Mas, né, isso varia de município para município, os metros quadrados que o cara vai compensar e tudo mais. Então, a gente vai passar para o estudo de avaliação de impactos ambientais. Fulano vai chegar lá para fazer o impacto dele, né? Positivo ou negativo. Geralmente, né, pessoal, o impacto negativo. Então, antes de fazer esse impacto, pessoal, eles vão fazer um estudo daquela área. O profissional vai lá, vai chegar, vai fazer a avaliação daquele local por esses métodos aí. E o EIA-RIMA. O EIA, Estudo de Impacto Ambiental, é de caráter sigiloso, pessoal. O que é isso? Não é aberto ao público, tá bom? O público não pode ver, só o pessoal que está envolvido naquele estudo ali. Ele vai fazer um estudo, por exemplo, de mitigação, por exemplo, ele vai minimizar aqueles problemas com esse estudo. Ele vai apresentar naquele estudo ali os problemas ambientais, não só do meio ambiente, mas como meio social. Entendeu, pessoal? Quando a gente fala de meio ambiente, às vezes a pessoa acha a gente só está falando de meio ambiente. Não, a gente fala de tudo. Meio ambiente é tudo. Quando eu falo com os menininhos que eu dou aula para eles, eu falo assim, é só fechar o olho. A hora que você abrir o olho, tudo é meio ambiente. Tá bom? Tudo é meio ambiente. E meio ambiente é o meio da fauna silvestre e também o meio social, pessoal. Então, esses impactos negativos geram, né, impactos sociais também, que deve ser importante para a gente poder ter uma noção sobre esses impactos, né? Na hora que o cara for fazer o empreendimento dele, ele vai precisar desse estudo. É de caráter sigiloso. O RIMA, o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. É a mesma coisa, pessoal, só que o RIMA, né, é o relatório, já é acessível ao público, já tem uma linguagem mais fácil de compreender, gráficos e tudo mais, para a pessoa ter acesso àquele documento ali, para entender o que foi feito naquela área, tá bom, pessoal? E o EIA-RIMA. Estes 2 documentos objetivam avaliar os impactos ambientais decorrentes da instalação, né, de um empreendimento e estabelecer programas para monitoramento e mitigação desses impactos, né? Ele vai junto também ali, além da mitigação, ele vai fazer esse monitoramento, pessoal, junto com a fiscalização e minimizar esses impactos naquele local ali. Tá bem, pessoal? É bem importante a gente entender sobre esses estudos, porque em qualquer atividade, né, a lei já define em alguns casos lá, em atividades de extrema impacto ambiental, impactos de grandes avanços poluidores, tá bom, pessoal? Usa-se, né, o EIA e o RIMA para minimizar esses impactos, tá bom? Infelizmente os impactos acontecem, mas temos a forma de minimizar esses impactos. E
Depois que feito o estudo de impacto ambiental, entra no licenciamento ambiental. É um processo administrativo realizado por um órgão ambiental competente. Tem que ser um órgão ambiental competente naquele ramo ali. Tá bom, pessoal? Federal, estadual ou municipal, para licenciar a instalação, para o cara poder começar a construir, né? Fazer o empreendimento naquele local ali. Implementação, modificação e operações de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou seja, potencialmente poluidores. Essa sim é a palavra certa. Quando você faz o licenciamento, é para os empreendimentos potencialmente poluidores que possam causar degradação ambiental. Por exemplo, o cara vai fazer um empreendimento de uma mineradora, aeroportos, vários empreendimentos que são de grande escala, que vão trazer uma certa degradação ambiental para aquele local. Então, precisa fazer esse acompanhamento através do licenciamento ambiental. Etapas do licenciamento, pessoal, já finalizando aqui. A licença prévia, pessoal, licença que deve ser solicitada na fase de planejamento da implantação, alteração ou ampliação do empreendimento. Aprova a viabilidade ambiental do empreendimento, não autorizando o início das obras. Primeiro eles vão aprovar aquele local ali, para ver se é viável aquele empreendimento naquele local, tá certo, pessoal? Depois vem a licença de instalação. Licença que vai aprovar o projeto. Fulano vai fazer o empreendimento dele, primeiro ele leva o projeto lá para ser avaliado na licença prévia. Depois aprova os projetos na licença de instalação. A licença que autoriza o início da obra, pessoal. Não sei se alguém já teve esse tipo de informação aqui sobre licenciamento ambiental, por isso que eu estou tratando sobre isso. É a licença que, autoriza sobre a obra, o empreendimento. É concedida depois que atendidas as condições da licença prévia, óbvio, né? Licença de operação. Licença que autoriza o início do funcionamento do empreendimento. É concedida depois atendidas as condições da licença de instalação. Então, pessoal, sobre essa aula sobre impacto ambiental aqui, é muito importante a gente entender que o impacto ambiental ele é dividido, em duas formas, o impacto positivo e o negativo. A gente elimina algumas ideias de que não haverá impacto zero, haverá impacto zero, não, sempre haverá impacto. A gente aprende sobre a minimizar esses impactos, a compensar depois que é causado o dano ambiental. E a gente aprende também sobre um pouco das leis, sobre essa etapa de licenciamento ambiental, sobre esses estudos que são feitos nesses locais para minimizar esses impactos, pessoal. É de grande importância a gente aprender essa área de impacto ambiental. É uma matéria bem tranquila, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero ter ajudado vocês. Se faltou alguma coisa ou qualquer coisa, mande um e-mail para mim, que eu mando algumas coisas para vocês. Vocês pedirem, a gente está aqui para ajudar vocês, pessoal. A gente quer ajudar. E a gente não quer ver ninguém paradão, pessoal. A gente quer ver o pessoal mais ativo, entendeu? Se está estudando para alguma prova, pegue firme. A hora que você está estudando, valorize essa hora que você está estudando. Entendeu, pessoal? Pegue firme nos estudos. E o que a gente precisar de ajudar, a gente vai ajudar, tá bom, pessoal? Impactos ambientais é bem tranquilo, pessoal. É uma matéria bem tranquila essa. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, pessoal, é só mandar o e-mail que a gente vai, com certeza, a gente vai responder para vocês. Muito obrigado, agradeço pela atenção, tá bom? Agradeço mesmo e bons estudos para vocês. Valeu!